Ô glória! A paz do Senhor, igreja. Amém. Os irmãos estão bem? Amém. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo 4, verso 37. 36 e 37, amém? Quantos irmãos vão procurando aí? Quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade, agradecer ao pastor Edson pela confiança, por mais uma oportunidade de ministrar, e a todos vocês que irão me ouvir. Segundo livro dos Reis de Israel e de Judá, capítulo 4, no verso 36 e 37. Enquanto eu estava aqui, Deus gerou um louvor no meu coração. Vamos continuar adorando o nome dele, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. Deixarás te levar, Confio em ti, vem descansar. Lembrarás das promessas que eu te fiz, Não foi impossível. Clamarás a mim, lembrarás que sou teu Pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. E se chorar, e se te machucares, lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu Pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Eu confio em ti. confiarei.
Jesus. Aleluia. Deus, Ele é fiel em todas as suas obras. Amém. Aleluia. Deus é fiel. Desde o início aqui, Deus vem falando sobre confiança e sobre o dia mau. Eu estava em casa, Deus ministrou essa palavra no meu coração e Ele falava exatamente sobre isso. Sobre confiança e não apenas a confiança. Porque realmente confiar quando vem as promessas, confiar nas promessas é muito fácil. Confiar quando Deus usa alguém para falar conosco que vai fazer, que vai realizar, que vai cumprir na nossa vida, é um pouco fácil. Agora, confiar quando as circunstâncias são ruins, aí que pra gente às vezes se torna muito difícil. E foi o que aconteceu na vida dessa mulher, onde nós vamos falar um pouco da história dela aqui. Livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do 36. Então chamou a Gease e disse: chama esta sunamita. E chamou-a e veio a ele. E disse ele: toma o teu filho. E entrou ela, se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Todos nós já conhecemos esta palavra, mas nós sabemos a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Chamou minha atenção nessa palavra, meus irmãos, é as pessoas que são citadas dela. O profeta Eliseu, a sunamita, o servo do profeta Eliseu, Geazi, e o moço, o menino que fica enfermo. Se nós analisarmos do princípio dessa palavra, nós temos que voltar um pouco no tempo e entender quem foi Eliseu. Nós vamos ver que no decorrer da caminhada e da trajetória de Eliseu, ele esteve aos pés de alguém aprendendo. Ele esteve diante de Elias um bom tempo, vendo como Elias trabalhava, vendo como Elias pregava, vendo como Elias servia a Deus. Nós vamos ver que chega um determinado tempo que Elias se cansa. E Deus, aprove a Deus tirar Elias, o recolher, vamos colocar assim. E o interessante é que num diálogo de Elias com Eliseu, Elias ele olha para Eliseu e fala: me pede algo, me pede aquilo que você quer. Eliseu olha para Elias e fala: eu quero porção dobrada do Espírito que há em ti. Sabe o que é interessante? E por que eu iniciei dizendo que Eliseu ele andava com Elias, ele prestava atenção nos milagres que Elias fazia, prestava atenção na maneira que Elias ministrava, ele prestava atenção em tudo que Elias fazia, e ele tinha no seu coração não inveja, mas um desejo de ser semelhante e ter um ministério semelhante, para que muitas pessoas fossem beneficiadas através de sua vida, como pessoas foram beneficiadas através da vida de Elias. Eu achei interessante que no pedido, Elias vai olhar para ele e vai dizer: se me vir e subir, então receberá daquilo que você pede. Sabe o que Elias está dizendo? Se você ficar até o final, se você ficar até os últimos dias, você vai receber aquilo que o teu coração deseja. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Interessante que de tudo aquilo que é dito nessa conversa, Eliseu fica. Ele vê Elias ser levado numa carruagem de fogo dentro de um redemoinho. Ele vê a capa de Elias cair e ele toma para si aquela capa. E eu achei interessante que dali se inicia o ministério de Eliseu. Ele começa a fazer curas. Ele começa a também ministrar. Ele começa como profeta também a aconselhar. Ele começa a seguir os trilhos daquele que o seu mestre o orientou. Chega um determinado tempo que o ministério de Eliseu, vamos dizer que começa a se tornar notório. E ele começa a ir de uma cidade para outra, atravessar para o Monte Carmelo, e por muitas das vezes ele vai para essa cidade de Sunem, da onde nós estamos falando. Eu fui buscar referências de Sunem para saber o que significava, o que queria dizer o nome dessa cidade e como ela era. E Sunem, o significado do seu nome é lugar de repouso, ou lugar bom de viver. Vamos trazer para a nossa linguagem atual. Nós somos daqui de São Paulo. Nós conhecemos alguns bairros bons e nobres,
Vamos imaginar que Eliseu está no nosso tempo. Era como se Eliseu saísse daqui e fosse para Alphaville, fosse para Barueri. E chegando ali, uma mulher rica, com posses e que habitava no meio do seu povo, tinha fama, tinha riquezas. Ela começa a observar Eliseu. E eu achei interessante que a Bíblia destaca que essa mulher tinha posses, que essa mulher tinha fama no meio do seu povo. E a Bíblia também destaca que ela não tinha necessidade de nada. Acho interessante que ela olha para o seu esposo e diz: vejo que passa todas as vezes por aqui um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele aqui na nossa casa, na nossa residência, um quarto. Vamos mobiliar esse quarto para que todas as vezes que ele venha em Sunem, ele tenha lugar de repouso. Sabe o que eu achei interessante? É que se a gente olhar pelo lado físico e natural, nós vamos ver uma mulher generosa, independente das suas riquezas. Nós vamos ver uma mulher de bom coração, mas se nós formos olhar para o lado espiritual, nós vemos além. Nós vemos que era uma mulher que estava interessada em trazer de alguma forma a presença de Deus para dentro da sua casa. E naquele tempo, a maneira de trazer a presença de Deus para dentro da sua casa era tendo um dos profetas, ou era levando a sua casa até em direção a um sacerdote para oferecer sacrifício e holocausto. Olha que as posses daquela mulher, ela está usando aquilo que ela tem de financeiro para atrair para dentro da sua casa o benefício de ter a presença de Deus. Será que eu e você, se nós formos um dia, Deus nos abençoar, e nós formos como esta mulher foi, tivermos posses, coisas boas, possamos entregar aos outros, como será que verdadeiramente estará o nosso coração em relação à presença de Deus dentro do nosso lar, dentro da nossa casa ou até mesmo dentro do nosso coração? A Bíblia ela nos orienta que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Só que muitas das vezes nós vamos ver na palavra do Senhor homens ricos e mulheres também de posse, que usavam as suas riquezas, os seus bens para atrair e para abençoar também a obra de Deus. Eu achei interessante que a palavra não traz muita referência sobre o marido, mas dá para se entender que ele concorda. E a palavra diz que ela coloca ali no quarto uma cama, uma mesa, um candeeiro e uma cadeira. Ela tem a preocupação de colocar a cada estado de acômodo para o profeta estar. Quando ele estivesse cansado, para ele se sentar, vamos trazer para a nossa linguagem, ali a mesinha para ele estudar, fazer o seu devocional, e a cama para ele descansar, amém, meus irmãos? E a cama para ele descansar. Eu achei interessante que a palavra vai dizer que todas as vezes agora que Eliseu ele vai para Sunem, que ficava entre Samaria e o Monte Carmelo, ele passa e ele tem lugar de habitação, ele tem lugar de morada, ele tem um lugar para ficar. Só que Eliseu, tendo lugar de habitação, tendo lugar de morada e tendo lugar para ficar, ele começa a analisar como essa mulher foi generosa. O que eu posso fazer para lhe retribuir? Sabe o que eu achei interessante? É que em momento algum da palavra nós vamos ver a mulher pedir nada a Eliseu. Em momento algum da palavra nós vamos ver a mulher olhar para ele e falar: você está na minha casa, comendo na minha comida, num dos quartos que eu mobiliei para você, o que você pode me oferecer, Eliseu? Isso já traz uma grande reflexão para a gente. Essa mulher fez tudo por Eliseu e não lhe cobrou nada. Às vezes nós não fazemos nada por Jesus e queremos lhe cobrar tudo. Às vezes nós não fazemos o mínimo que Jesus nos pede e olhamos para Jesus no momento bom, até mesmo no momento de adversidade, e falamos: o Senhor tem que fazer porque eu sou o teu servo e o Senhor é meu mestre. E eu vejo uma mulher que ela não tinha interesse algum em ser retribuída em nada. E vamos analisar? A Bíblia não diz, mas me permite conjecturar. Toda mulher, ela tem o desejo e o sonho de ser mãe.
Eliseu ele começa a perguntar e pergunta para Geazi. Isso me traz outro entendimento da palavra. Quanto tempo Eliseu está ali? E ele não tinha percebido isso. Só que tinha alguém menor que tinha tido essa visão. Aí eu fui pesquisar o nome de Geazi. A visão de Deus. Eliseu ele estava ali, era profeta, era servo de Deus, era homem de Deus, chamado homem de Deus, tanto no céu quanto pela mulher na terra. Mas da mesma maneira, ele não teve o entendimento daquilo que aquela mulher tinha por desejo no seu coração. Olha que interessante, aí ele começa num diálogo novamente, conversar com Geazi. E Geazi, eu percebi que ela não tem filhos. Aí é interessante que agora Eliseu vai olhar para a mulher e vai dizer: vem cá, segundo a minha palavra, no tempo determinado, você abraçarás um filho. Irmãos, vamos lá. Foi Deus que mandou Eliseu falar? Glória. Foi Deus que mandou Eliseu falar? Tem um Eliseu aqui na igreja. Meu Deus. Observa que, por isso que eu disse que Eliseu no seu início, ele prestava muita atenção no que Elias fazia. Ele poderia não ser igual, mas ele queria se igualar. Não por inveja, não por querer ser melhor, mas porque ele via que a vida de Elias beneficiava as pessoas. Ele viu Elias subir no Monte Carmelo e falar: segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio, e não chover. Ele viu Elias olhar e orar ao céu e falar: Senhor, responde para que esse povo saiba que tu és Deus. E enquanto isso, Deus estava em silêncio. Então ele viu Elias a todos os momentos declarar segundo a sua palavra. Então no momento do milagre, ele olha para trás da sua trajetória, ele fala: eu vi já alguém fazer isso. E esse alguém que fez isso, eu pedi a ele porção dobrada do Espírito que havia nele. Aquilo que ele pediu para mim fazer, para eu receber, eu fiz. Então agora, a mesma autoridade que ele teve, Deus vai me dar para realizar sobre a vida dessa mulher aquilo que ela tem necessidade. Observa, quando você vê alguém que sabe fazer algo, você não tem que invejar, você tem que se aproximar. Você pode ser o bom quanto for, no que for, mas você sempre tem que se aproximar de quem é bom, porque sempre terão pessoas melhores em atitudes do que nós. E Eliseu, ele entende isso. Quero porção dobrada do Espírito que há em ti. Qual é o entendimento que Eliseu tem? Eu sei que não é Elias que cura. Eu sei que não é Elias que faz fogo descer do céu. Eu sei que não é Elias que trava o céu para não chover. Eu sei que é o Espírito que está dentro de Elias. Eu sei que é aquilo que ele carrega dentro dele. Então Eliseu, além de aprender, lá na frente ele começa a botar em prática, mas teve um tempo, teve processos, teve tempo de espera. E sabe o que eu acho interessante? Segundo a minha palavra, ele vai dizer: no tempo determinado, que se gera uma vida, tu abraçarás um filho. O que a mulher responde para Eliseu? Não mintas para mim, homem de Deus. Vem cá. Não tem como um homem de Deus ser mentiroso. E não tem como um mentiroso ser um homem de Deus. Então, se ela reconhecia Eliseu como homem de Deus, ela mesmo sabia no seu coração que ele não estava mentindo. Sabe aquela realidade, aquele sonho que a gente já nem projeta mais, que a gente já nem sonha mais, porque a gente sabe ou pensa que nunca aquilo vai se realizar? Que aos nossos olhos humanos é tão impossível que a gente já falou: quer saber de uma coisa? Deixa isso para lá. E se vir qualquer profecia sobre a minha vida novamente sobre isso, eu vou repreender, eu vou me fazer de forte, porque eu já não quero mais acreditar naquilo que eu sei que Deus pode fazer. Para mim não me frustrar. Eu já tenho tudo o que eu preciso. Eu não preciso de mais nada. Mas o profeta, né, pastor Edson, queria dar filho. O profeta queria dar filho àquela mulher. Observa que ela começa um diálogo com ele.
E nesse diálogo, quando ela fala não mintas a mim, o profeta reafirma aquilo que ele está dizendo. Ele reafirma e aquilo fica pronto. O profeta falou, irmão. Não tem que estar explicando, não tem que estar enfeitando. Falou, acabou, vai se cumprir. A Bíblia diz que todo profeta até que se cumpra, ele é um mentiroso, até se cumprir. Quando se cumpre, ele é considerado profeta. Livro de Isaías e livro de Ezequiel também vai dizer. Então observa que mais uma vez nós vemos que verdadeiramente Eliseu era um homem de Deus. A história passa. Passa-se o tempo determinado. Lembra que a palavra nos mostra que Eliseu, ele ia de tempo em tempo para Sunem. Ele andava nas cidades. Ele ia para o Monte Carmelo. Então, mais uma vez, agora ele chega em Sunem, na casa da Sunamita, e agora a notícia é que ela está grávida. Aquilo que ele tinha profetizado já tinha começado a se realizar. Já tinha começado a se cumprir. Agora imagina comigo, vamos entrar na história. Imagina a cara da Sunamita, que tinha chamado o homem de mentiroso. Que tinha pedido para ele não mentir a ela. Porque o coração dela já não conseguia acreditar naquilo que o profeta acreditava. A visão dela já não enxergava aquilo que o servo do profeta estava enxergando. Ela tinha tudo, bens, posses, carros, carruagem, dinheiro, uma casa maravilhosa, faltava um filho dentro daquela casa. E será que essa mulher não pensava nisso todos os dias? E detalhe, a palavra diz que o marido dela era avançado em idade. Deus é especialista em fazer milagres. Deus é especialista em fazer aquilo que todos nós pensamos que não é possível que aconteça. E outra, há poder no nome de Jesus. Observa que passa o tempo da vida, que são os 9 meses que nós sabemos. A criança nasce. E esse período inteiro, Eliseu está indo lá em Sunem. Para a gente analisar, às vezes a gente lê a Bíblia ou escuta uma pregação, a gente pensa que as coisas aconteceram em um mês e meio, 2 meses. Ele profetizou, a mulher engravidou, passou o tempo da gestação, a criança nasceu e depois se tornou um moço. Olha o tempo, se tornou praticamente da família, Eliseu. Se todas as vezes que ele descia a Sunem, pensa como era gostoso estar em Sunem, um lugar bom de se viver. Na casa de quem tem riquezas, comendo bem, passando bem. A gente sabe bem que o profeta sofria. Então era um momento de, vamos dizer, repouso de Eliseu. Só que ressaltando mais uma vez, ele não estava sendo cobrado por isso. Mas o coração dele desejou fazer algo por aquela mulher. O que ele estava olhando para a Sunamita e dizendo: você pode me dar e me oferecer tudo aquilo que é físico, o melhor da terra em alimento, o melhor da terra em lazer, o melhor da terra em estadia, mas eu posso te oferecer aquilo que é divino. Eu vou simplificar para você entender o porquê que a palavra está dizendo e frisa que a mulher era rica. Riqueza não é para todo mundo não, irmão. Tem crente que se ficar rico desvia no mesmo dia. Riqueza, eu falo dinheiro mesmo. Prosperidade, se você obedecer, Deus te abençoa. Agora, dinheiro não é para todo mundo não. Não é para todo mundo que está preparado para ter dinheiro. Deus tem que tratar muito e moldar muito no nosso caráter e no nosso psicológico para que a gente consiga ter o coração da Sunamita. Só que Eliseu, ele é profeta. Tinha estadia? Lógico que tinha. Só que profeta era como uma folha lançada ao vento. Aonde Deus mandava, ele tinha que ir. Lembra Jesus falando aos discípulos? Não se preocupeis, vai. Não leva alforje, não leva nada. Eu vou preparar tudo. Só vai e eu vou colocar as palavras na sua boca. Jesus estava ensinando aos discípulos aquilo que os profetas já faziam há muito tempo. Sabe o que eu acho interessante? Eliseu olha para si. Agora ela me deu do melhor. O que eu posso oferecer a ela? O melhor, o que eu tenho, a porção dobrada do Espírito que eu pedi de Elias. A presença de Deus que um dia eu pedi, um dia eu busquei. Então eu posso oferecer de alguma maneira essa presença para solucionar
um problema da vida de alguém. Sabe o que é? Na grande maioria das vezes, quando nós vemos alguém com problema, nós queremos oferecer aquilo que nós temos por exterior. Você já experimentou chegar para alguém? Pode parecer loucura, mas eu já vi isso, já vivi isso. A pessoa começar a falar de problema e você começar a cantar. E você começar a falar de uma palavra num diálogo, não precisa abrir a Bíblia e pregar igual a gente prega aqui não, mas começar a comentar sobre algo que aconteceu dentro da Bíblia. E você vê o semblante daquela pessoa se transformar. Hoje nós não vemos mais isso, a transfiguração. Não vemos infelizmente mais o rosto brilhar como o rosto de Moisés e de Jesus brilhou. Mas nós começamos a ver o semblante das pessoas e algo que era tristeza, que era amargura, num comentário que ela estava fazendo sobre algo da vida dela, e através de uma atitude sua, através do Espírito Santo, você vê que, na sua visão, não solucionou nada da vida da pessoa. Mas o coração dela teve paz. Paulo vai escrever, eu não lembro a carta, mas ele fala que a paz que Deus nos dá é uma paz que excede todo entendimento. Que paz é essa? É uma paz que em meio à tribulação você consegue estar tranquilo e ninguém explica. Mas nós experimentamos dessa paz. Mas nós já fizemos alguém experimentar isso? Através de um louvor. É gostoso louvar aqui dentro, muito bom. É gostoso pregar aqui dentro, maravilhoso. Lógico que a gente não vai sair gritando na rua igual a gente grita aqui no microfone. Claro também que a gente não vai sair aqui gritando como o pastor Edson grita lá na rua dele. Porém, eu pedi um espírito que é em ti, pastor. Meu Deus. É lógico que a gente não vai fazer como a gente faz aqui. Porque aqui é o lugar que a gente se rasga verdadeiramente em adoração para Deus. E ali a gente verdadeiramente vai estar ministrando um louvor para uma pessoa. A gente vai estar ministrando a palavra para uma pessoa. É isso que Eliseu pensa. Eu tenho de tudo aqui. E eu preciso, o meu coração deseja oferecer algo para ela. Então, peraí, eu não estou tendo a visão, mas ao meu lado tem alguém que possa estar tendo uma visão diferente da minha. Eu não estou vendo falta de nada aqui, Geazi. E você conseguiu observar alguma coisa? Consegui, profeta. O que? Essa mulher não tem filho. Passa a história. O filho nasce. Agora Eliseu está no Monte Carmela, junto com Geazi. A palavra vai dizer que o menino sai para trabalhar junto com seu pai. E ele começa a reclamar e soltar gritos: ai, a minha cabeça. A Bíblia diz que o pai ordena que um dos servos pegue o menino e leve ele de volta para sua casa e o entregue nos braços de quem? Da sua mãe. Olha que interessante, olha o tempo que se passou e Eliseu continua na história. Ontem eu ouvi algo que eu vou levar para a minha vida. O presbítero Michel, ele falou algo muito interessante no culto que nós fomos, sobre 3 tipos de amigos: amigo folha, amigo galho e amigo raiz. Amigo folha, o primeiro vento vem e faz ele voar. Amigo galho, quando você começa a produzir fruto, ele se quebra. E o amigo raiz, que ele vai para o resto da vida. E eu vejo que Eliseu, na vida dessa família, ele se tornou esse amigo raiz. Porque nós não vamos ver problema algum na sua profecia, nós não vamos ver problema algum na sua estadia dentro daquela casa, nós não vamos ver problema algum durante um bom tempo que Eliseu ficou ali junto com aquela família. Claro, em viagens. Mas chega o problema. Como na vida de todo mundo chega o dia mal. E sabe o que eu achei interessante? É que o pai, a segunda vez que ele aparece, ele fala: leva para a mãe. O jovem agora está nos braços da mãe. E a Bíblia diz que ele estava sobre os joelhos dela até o meio-dia. Alguém pode abrir para mim, por favor, Salmos 91, no verso 6, rapidinho? Você não era que Leonice? Fala um pouquinho mais. Se hoje tá. Já achou que ia falar do pastor, nem falar do pastor. Sabe o quê? 91. Verso 6. Aleluia. A palavra diz que até ao meio-dia o jovem está sobre os joelhos de sua mãe e aí ele morre. Pode ler, missionário.
Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Olha que interessante. O salmista vai escrever que ao meio-dia há uma mortandade que provavelmente passeia pela terra. Nós vamos ver lá nos tempos de Israel, nos hebreus, quando eles estão no Egito, que vai dizer que Deus ordena que eles passem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas para que a mortandade, o anjo da morte, quando vir pela noite, mate todo o primogênito, menos os primogênitos daqueles que estão com as suas portas marcadas. Então isso me faz entender que o mundo espiritual é mais real do que a gente imagina. A Bíblia vai dizer, o salmista vai escrever a mortandade que assola ao meio-dia. E aqui na palavra está dizendo que o jovem, exatamente a meio-dia, ele morre nos braços de sua mãe. Sabe o que eu acho interessante? É que agora ela pega o jovem, coloca ele na cama dele. É isso que a palavra diz? Não. Coloca ele na cama do profeta Eliseu, do quartinho que ela tinha feito para o profeta. Fecha a porta do quarto e vai atrás de Eliseu, que está lá no Carmelo. Vamos lá. Para qualquer ser humano da atualidade, eu não faria isso de jeito nenhum. Eu não sei você. Eu não teria essa paz, essa tranquilidade e esse entendimento. Vamos analisar? A Bíblia não diz, mas me permite imaginar o que essa mulher pensou na hora que seu filho morre. Primeiro, eu não pedi filho. Eliseu profetizou. Ele falou que segundo o tempo determinado da vida eu abraçaria o meu filho. E agora ao meio-dia eu abracei meu filho morto. E cadê Eliseu? Porque na hora que o meu filho foi profetizado, ele estava aqui. Na hora que o meu filho foi concebido, ele estava aqui. Na hora que o meu filho nasceu, ele estava aqui. E na hora da morte do meu filho, cadê Eliseu? Vamos analisar como se tivesse acontecido dessa maneira, no meu entendimento? Só que o que ela faz? Se Eliseu não está aqui, eu vou buscar ele. Vou simplificar para a gente entender. Se eu não sinto mais a presença de Deus, eu vou buscar ele. Se eu não consigo mais sentir o que eu sentia antes, eu vou orar como antes. Se eu não sentir mais o que eu sentia como antes, eu vou louvar como antes. Se eu não prego como eu pregava antes, eu vou estudar como antes. Se eu não consigo mais ser o que eu era antes, o mínimo a se fazer é eu tentar buscar como eu buscava antes. Então Eliseu não está aqui. E cadê Eliseu? Eu sei onde ele está. Então eu vou atrás dele. Interessante que ela se levanta e pede ao seu marido: prepara uma carruagem, porque eu vou atrás de Eliseu. O marido questiona: hoje não é lua nova, e nem sábado. Lua nova para os judeus se tratava de novos ciclos. Quando o povo queria viver um novo ciclo, eles iam atrás do profeta ou atrás do sacerdote, para ali que eles pudessem fazer alguma coisa. Então o marido está dizendo: que ciclo você quer viver agora, com seu filho morto? Qual que é o ciclo? Se deixando entendido que ele ainda não sabia que a criança estava morta. Mas vamos imaginar como é que ela recebe aquela mensagem no coração. Que ciclo novo que você quer viver? Não é lua nova, para que você quer ir atrás do profeta? E nem é sábado. Ela pede novamente: prepara uma carruagem, porque eu vou atrás de Eliseu. Interessante que a palavra diz que no meio do caminho alguém pergunta a ela: tá tudo bem? O que ela responde? Estava tudo bem? E por que ela fala isso? Ela estava tentando se fazer de forte? Não. Ela tinha o entendimento que a pessoa do meio do caminho não ia resolver o problema dela. Vou simplificar. Não precisa. Ela tinha o entendimento que a pessoa com ela estava comentando não ia solucionar nada daquilo do seu filho morto dentro da sua casa, em cima da cama do profeta. Não foi para quem estava no meio do caminho que ela deu moradia. Não foi para quem estava no meio do caminho que ela olhou e falou: vejo que tu és um santo homem de Deus. Não foi para quem estava no meio do caminho que ela olha para o seu marido e fala: vamos fazer uma pousada para ele aqui, para que todas as vezes que ele passe para o Sunem ele tenha estadia. Foi para Eliseu. Ela prossegue. Ela chega aos pés do Monte Carmelo. A palavra diz que Eliseu a vê e manda Geazi descer. Qual que é a primeira pergunta de Geazi?
que Eliseu manda ele perguntar: vai tudo bem contigo, com o teu marido e com o teu filho? Essa era a hora que qualquer ser humano natural ia se debulhar em choro, principalmente eu. Choro mesmo. Depois que eu entrei para a igreja foi só a graça, tá? Ali meu primo que me conhece antes da igreja e sabe que não era nada disso, mas eu louvo a Deus por isso. Qualquer ser humano natural ia se debulhar em lágrimas. Ela olha para Geazi: vai tudo bem. Irmão, vamos imaginar, filho de ninguém aqui está morto, graças a Deus. Ninguém aqui perdeu nada tão expressivo assim, vamos dizer assim, há pouco tempo, como essa mulher tinha perdido, provavelmente no mesmo dia. E essa mulher, ela tem a capacidade de olhar para uma pessoa no meio do caminho, se conhecesse o evangelho até pregava, se duvidar, e falar que estava tudo bem. Ela tem a capacidade de chegar em quem teve a visão de que ela não tinha filho, mas não era quem ia solucionar o problema dela. Teve a visão, mas não era ele que ia resolver. Ela consegue chegar em Geazi e falar: tá tudo bem comigo, com meu marido e com meu filho. Lendo a palavra, e eu tento entender o que se passa na cabeça de cada pessoa quando a gente vai ministrar. E essa é uma das mulheres que até hoje eu não consigo compreender de onde que ela tirou essa força. A gente sempre tem que tentar trazer para a nossa realidade. Imaginar se a gente estivesse ali, se fosse com a gente. Só quem já passou por um ente querido no leito de morte sabe a dor que é, e a pessoa nem morreu. Imagina aquela mulher com o seu filho nos seus braços. Interessante que agora ela fala: eu quero falar é com Eliseu. É com o profeta Eliseu a minha conversa. Eliseu chega, ela começa a falar para Eliseu: aconteceu isso, isso, isso. Meu filho veio reclamando de uma dor de cabeça e morreu. E aí, Eliseu? Não pedi filho para ninguém. Você profetizou. Agora vamos lá. Olha que interessante. Eliseu manda que Geazi pegue o seu bordão, pegue o seu cajado e vai até a casa. Sabe o que a mulher fala? Eu não aparto o pé daqui se você não for comigo. Sabe o que isso me lembra? Moisés. Moisés, eu não vou com vocês, porque se eu for com vocês eu vou matar todo esse povo rebelde. Eu vou mandar o meu anjo adiante de vós. Moisés, um dos homens, se um dos, mas o homem mais ousado da Bíblia. Se o Senhor não for comigo, não me faça descer daqui. Provavelmente por ser de Sunem, ela já tinha ouvido essa história de Moisés. Aí me faz entender. Eliseu, ele já tinha visto muita coisa em Elias. E ele estava se espelhando naquilo que Elias já tinha feito. Agora a mulher, ela já tinha ouvido sobre Moisés e essa fala dele. Então no momento que ela precisa, ela fala: ei, se eu busquei a presença, é a presença que tem que solucionar o meu problema. Não é quem eu encontro no meio do caminho, e muito menos Geazi com um bordão. O bordão não resolve, quem resolve é o Espírito. O cajado não resolve, quem resolve é o Espírito. Vou simplificar, não adianta eu louvar, eu, evangelista Marcos, se o Espírito não quiser falar, não acontece nada. Se não adianta eu pregar, se o Espírito não quiser falar, não acontece nada. Não adianta eu pôr a mão, se o Espírito não quiser fazer, não acontece nada. Mas agora, se o Espírito quiser fazer, aí eu posso estar no meu pior dia. Eu posso estar dilacerado, eu posso estar quebrado, eu posso estar destruído. Mas se o Espírito quiser fazer, entra o que ele falou para Paulo: meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não é você que faz. Não é você que pode. É o Espírito Santo de Deus. Observa que agora Geazi já está lá na frente, no quarto, na casa. Ele põe o bordão, põe o cajado e o menino continua morto. Muitos pregadores dizem que Geazi estava despreparado. Não, irmãos. Eu imagino Deus do céu analisando a fé daquela mulher. Foi citado aqui sobre fé há cultos atrás.
E Jesus olha e fala: nem em Israel eu vi fé como essa. E eu imagino Deus olhando do céu e admirando a fé daquela mulher. Porque se Geazi vai com o bordão e com o cajado de Eliseu, não poderia curar o menino? A sombra de Pedro não curava? Não eram colocados enfermos sobre a sombra dele para ser curados? Então o bordão e o cajado de Eliseu poderia resolver alguma coisa. Só que o interesse da mulher era: ei, era você que estava dentro da minha casa, eu te coloquei lá para simbolizar a presença de Deus. Então é a presença de Deus que eu quero lá dentro. É a presença de Deus que eu quero que resolva. É a presença de Deus que eu quero que chegue na vida do meu filho. Sabe o que acontece? Que na maioria das vezes nós clamamos pela presença de Deus, chega no meio do caminho, nós começamos a deixar a presença de Deus. Porque chega alguém para falar: vai tudo bem? Não, não está bem. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo aquilo outro. Enquanto Deus está olhando do céu e está falando: então tá, continua murmurando que daqui a pouco você volta a me buscar de novo. Quando você me buscar, você vai me achar. Quando você me buscar de todo o teu coração. Porque sabe o que é buscar a Deus de todo o coração? É difícil. Porque quando você começa a buscar a Deus de todo o seu coração, as coisas começam a dificultar, as fases vão piorando, as coisas começam a dizer não, começa a ir tudo ao contrário. E é o momento que você tem que olhar para dentro de si e falar como Davi falou em um dos salmos, uma oração que ele faz à tua alma. Ele ora para ele mesmo: por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Aí dá para entender por que ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Quem é que ministra sobre a sua própria vida? No momento de angústia, a gente quer ouvir alguém uma palavra de conforto. No momento de adversidade, a gente quer que alguém chegue na gente e dê um abraço. Enquanto eu vejo o homem que é considerado segundo o coração de Deus, ele olha para dentro da alma dele e diz: você está triste? Por que você está batida? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Aleluia. Observa que a lição que Deus quer trazer para o nosso coração esta noite é isso. Porque o dia mau chega e sempre vai chegar. E no momento da adversidade, o que nós devemos fazer é continuar confiando em Deus. Porque se confiando nele já está difícil, imagina se deixar de confiar. A mulher, ela começa, vamos imaginar, agora Eliseu, ele entra na carruagem dela e volta até a casa. Ele chega, Geazi está ali e não conseguiu ressuscitar o menino. Como eu disse, muitos pregadores dizem: Geazi estava despreparado, não sei o que e tal. Amém. Mas eu tenho uma visão diferente. Quem era para estar ali era Eliseu. Quem foi que profetizou? Foi da boca de quem que saiu? Quem foi que acompanhou o nascimento? Está ouvindo, né, pastor? Quem foi que acompanhou o nascimento e o crescimento? Eliseu. Então a mulher teve um entendimento: foi a presença de Deus através da sua vida que eu busquei. Então, por eu buscar a presença de Deus através da tua vida, agora eu não sei o que fazer, mas você vai saber. Porque você tem dentro de ti um espírito que você pediu. Então esse Espírito irá te revelar. Todos os profetas usados por Deus, Daniel, quando ele é posto à prova, aí ele fala: não, de mim não vem a revelação, vem de Deus. E ele revela. José: não, a revelação não vem de mim, vem do Espírito Santo de Deus. E ele revela o sonho. Então todos os homens que têm o Espírito de Deus, no momento de aperto, de que a humanidade não sabe o que fazer, Deus usa o teu Espírito, Deus coloca o teu Espírito dentro dos teus servos para trazer solução. Aleluia. Observa que ele chega, a porta está fechada, ele entra, a mãe não entra, Geazi não entra e o pai não entra. Porque no momento da profecia, tu abraçarás um filho, ninguém estava vendo o filho, só ele. No momento que ele falou, que ele declarou a palavra, quem estava acreditando na profecia dele era apenas ele. Então peraí, está aí agora, Eliseu, nasceu, mas também morreu. E agora, você acreditou naquilo que você falou. Agora entra lá no quarto e vai você orar por aquilo que você mesmo falou. Eliseu entra. A Bíblia diz que ele se deita sobre o moço. Boca com boca, peito com peito, perna com perna. A Bíblia diz que o jovem volta a respirar e espirra 7 vezes. Observe, irmãos, que a ciência diz que a gente espirrar, a gente coloca para fora muitas bactérias, milhões, trilhões de bactérias.
E qual que era a reclamação do menino no princípio? Alguém lembra? Então vamos analisar e trazer para os nossos dias. O menino morreu de uma infecção, vamos colocar assim. Não sei se sinusite mata, mas vamos colocar como uma sinusite. Ou alguma doença similar e semelhante. Porque se ele espirra, era alguma infecção respiratória. E já estava chegando a inflamar a cabeça dele. E ninguém sabia. E ele sentia, ao ponto de morrer. Eu vou simplificar para a gente entender. Nós estamos fazendo uma campanha de cura. E às vezes nós podemos olhar para alguma enfermidade e achar, e Deus pode curar de uma maneira que a gente menos espera. Porque o menino reclama de uma dor de cabeça e morre, e ninguém sabia o que o menino estava sentindo a ponto de morrer. E na hora que o menino ressuscita, a Bíblia diz que ele espirra 7 vezes. E por que, evangelista, você quer saber que a ciência diz? Porque se a Bíblia fala que ele espirrou 7 vezes, algum fundamento tem. A Bíblia não escreve nada sem fundamento. Então Deus estava mostrando até do que o menino morreu e da maneira que ele estava sendo curado. A Bíblia diz que agora ele pega, se levanta e chama Geazi. Por isso que eu disse que para mim Geazi não era questão de estar ou não preparado. Era questão que não era o momento dele. Porque ele poderia chamar a mãe, está aqui o teu filho. Ele chama Geazi, vem cá, e chama ela. Quem teve a visão? Dai honra, tem honra. Olha a sabedoria de Eliseu, porque ele viu isso em Elias. Então ele pega, chama Geazi, agora chama ela e entrega o filho dela a ela. A Bíblia diz que a mulher entra, se dobra, se ajoelha e depois ela pega o seu filho e sai. Sabe o entendimento que eu tenho? Aonde que Eliseu estava no momento que ela foi buscar ele? Na onde, Bruno? No Monte Carmelo. O filho estava morto dentro de casa, o profeta no monte, e ela foi atrás do profeta. Mas na hora que o filho ressuscita, aonde que está o profeta? Dentro do quarto onde ela tinha preparado para ele. E a Bíblia diz que não é Eliseu que sai do quarto. A mulher pega o seu filho e sai. Eliseu fica lá dentro do quarto junto com Geazi. Era uma mensagem à mulher dizendo: isso que eu preparei para você é para você ainda. Você veio, fez um milagre, mas eu quero que você viva. Vou simplificar para a gente entender. Na nossa vida nós podemos pedir o que a gente quiser para Deus. E Ele tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Só que no momento que o milagre chega nas nossas mãos, nós temos que olhar para Deus e falar: chegou, mas eu quero que o Senhor. Foi o que a mulher fez, porque ela poderia olhar para Eliseu: obrigado, pode voltar lá para o Monte Carmelo, pode seguir o que você estava fazendo. O que eu precisava já aconteceu. Agora que eu não tenho falta de nada mesmo, tenho dinheiro, o filho que você profetizou já veio, já aconteceu tudo o que tinha para acontecer na minha vida. Pode voltar para o monte, profeta. A Bíblia diz que ela pega o menino, sai. Se eles estão dentro do quarto, ela sai do quarto e o profeta prossegue ali. Então, para encerrar, essa palavra que Deus tem sobre o nosso coração, independe da adversidade que a gente passe, Deus sempre vai estar lá. E se a gente perceber ou sentir que Deus não está, a gente sabe onde buscar. Não tem desculpa. E se a gente conseguir buscar e o encontrar de todo o coração, esquece o meio do caminho. O meio do caminho sempre vai ser doloroso. Sempre vai ter palavras de afronta, sempre vai ter palavra de calúnia, sempre vai ter. E é necessário que tenha, para forjar o nosso caráter, para nos moldar todos os dias. Porque se nós não formos moldados e lapidados, quando Deus estiver dentro da nossa casa, nós perdemos Ele toda hora. Nós vamos entristecer o Espírito Santo de Deus toda hora. Então, quando ela chega até o monte, aos pés do monte, novamente, agora vem alguém que é similar como o profeta. Vem alguém que pode fazer até alguma coisa por ela, que é Geazi. Mas ela não perdeu o foco daquilo que ela queria, daquilo que ela buscava, que era a presença do profeta, que representava Deus dentro da casa dela.
quando ela consegue levar o profeta novamente para dentro da sua casa e ela recebe a cura que ela precisava, que é a ressurreição do seu filho, ela pega o menino, que era o que ela queria, mas ela está dizendo sem palavras para o profeta: agora você continua no lugar que é seu por direito. Agora você fica aí dentro do meu quarto. Sinta-se à vontade como você sempre ficou aqui nesta casa. É isso que nós temos que falar para Deus. Porque nos nossos dias, a Bíblia diz que no final dos dias, o amor de muitos se esfriaria. E bem verdade é, amor de muitos que se esfriariam. Gente, às vezes a gente pensa aquele que saiu da igreja, aquele que está afastado, aquele que está desviado. Não é. Na grande maioria, é a gente. Sabe por que somos nós? Porque um culto como esse, abençoado, num sábado como esse, às vezes eu entro aqui, eu sei que não há necessidade, mas quero, e Deus está ministrando no meu coração e vou falar. Eu espero o evangelista Bruno começar a louvar para mim poder engrandecer o nome de Deus. Eu espero alguém pregar o microfone para começar a pregar uma palavra, até mesmo gritar, ou incendiar o culto. Ou não, aquele irmão ali, quando ele pega o microfone, é diferente. Não, irmãos. Nós não podemos pensar dessa maneira. Porque senão só o irmão sobe. É nós chegarmos na casa do Senhor e falarmos: pronto, hoje eu já recebi o que eu precisava. Eu acordei pela manhã, respirei, me alimentei, estou bem, estamos com saúde. Então nós já recebemos a boa parte do Senhor hoje. E isso já nos dá motivos para entrar por essas portas diferente e de engrandecer o nome de Deus, de glorificar o nome de Deus. Isso nos dá esta oportunidade. Isso nos dá essa vontade, esse amor de fazer por Deus. É como essa mulher olhou para o profeta e falou: ei, eu não quero que você se aparte daqui, você não está entendendo. Todos os momentos bons você estava, no momento ruim eu quero que você esteja também. Era a mensagem não dita que ela estava dizendo a ele. Agora vamos analisar. Quantas das vezes na nossa vida a gente faz isso? Chega num momento ruim, alguma coisa acontece, a gente não quer nem vir para a igreja. A primeira oportunidade que a gente tem de não vir para o culto, a gente não vem. Essa é a verdade. Coloca desculpa em tudo e em todos, só esperando uma oportunidade de dizer: hoje eu não vou. Enquanto Deus olhou para você e falou: toma, a sua cura está aqui, ó. A ressurreição do seu filho está aí. O que você precisava eu te dei. Aí a gente chega e fala para Jesus: sai do quarto agora. Volta lá para o céu. Volta para o lugar que era para você estar lá, ó. Esse quarto aqui é só para quando as coisas vão bem. Esse lugar aqui é só para quando está tudo natural. Esse lugar aqui é só para quando não dói. Esse lugar aqui é só para quando está bom. Agora que não está, pode ficar no céu, que é o seu lugar, entronizado à destra do Pai. Quando estiver tudo tranquilo, eu vou te louvar. Irmãos, eu li que o véu do templo se rasgou. Eu li que agora eu posso adorar com sangue, o sangue que Jesus por mim derramou. Me deu livre acesso para entrar. Ninguém agora vai sentir por mim, não. A tão real presença do Senhor. Sou sacerdócio real, sou povo adquirido, sou mais um escolhido para ser chamado de adorador. Adorarei, adorarei, aleluia! Todas as vezes que você entrar por dentro dessas portas, e
livro de Eclesiastes, se eu não me engano, no capítulo 5, no verso 3, vai dizer: quando entrares na casa do Senhor, sejam poucas as tuas palavras, porque Deus está no céu e você está na terra. Observa. Quando nós entrarmos por essas portas, nós não temos que esperar por ninguém. Só eu sei o que eu já passei. Só você sabe o que você já passou. Para entrar aqui, ficar calado, esperando alguém louvar. Para entrar aqui e parecer que nós estamos num velório. Não é assim que funciona diante da presença de Deus. Não é assim que se faz diante da majestade desse rei. Observa que todos os dias nós temos uma aula e temos uma lição de fé nessa casa. Mas todos os dias os nossos cultos parecem que vão se esfriando. E a gente busca um culpado. Foi fulano que errou o louvor. O som estava baixo, o som estava alto. Sonoplasta que não ajuda. Pastor que fala demais. Fala no cabelo dos irmãos. Te amo, pastor. Mas, brincadeiras à parte agora, irmãos, nós temos que parar com essa mentalidade. Nós temos que nos colocar diante da presença de Deus em espírito e em verdade. Pecadores somos, irmãos. Mas também somos salvos e santos, separados para uma boa obra. Erramos todos os dias, mas quando nós entramos por essas portas, tem alguém que está aqui nos olhando e querendo nos dar a misericórdia e a graça. Então vamos mudar a nossa mentalidade, vamos ser como essa mulher. Tá tudo bem? Vai tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará ao meu favor. Eu sei que no final Deus vai me trazer a resposta, porque Ele não vai me deixar enganado, Ele não vai me deixar sozinho. Deus nunca deixou nenhum dos seus filhos sozinho, não será nenhum de nós que Ele vai deixar. A Bíblia diz, e Jesus disse: aqueles que Deus me deu, nenhum eu lançarei fora. Então, em todas essas falas de Jesus, nós vemos que nós temos verdadeiramente o livre acesso para adorar e engrandecer o nome dele. E guarda isso no seu coração. Quando acontecer aquilo que você pede, quando acontecer aquilo que eu peço, como muitas coisas, graças a Deus, já aconteceram na minha vida e eu tenho certeza que na sua também, olha para Jesus e fala: fica aqui no quarto. Não sai não. Porque se o Senhor sair, eu não sou nada. Se Deus sair da minha vida, irmão, se Deus sair da tua vida, acabou. Então, ela entende, se ele sair daqui de novo, não vai dar certo. Então jamais deixe a presença de Deus sair da tua vida. Amém? Os irmãos recebem essa palavra? A palavra do nome de Jesus.